Boa noite, amigos e amigas que acompanham semanalmente a realização do Evangelho no lar, como nós fazemos. Aliás, que a Sociedade Espírita Irmã Francisca, realiza na sua página no Facebook alguns dias da semana e que nos leva a nos aproximarmos da espiritualidade superior, nos permitindo mantermos-nos em sintonia com estes amigos espirituais, realizando a higiene, a profilaxia espiritual de que nós tanto necessitamos. Os evangelhos, para aqueles que não estão habituados a nos acompanhar na página do Facebook, acontecem todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Nos outros dias nós temos as palestras públicas, às segundas às 20 horas, às quintas às 14 horas, nas sextas às 19 horas e nos domingos às 10 horas da manhã. Gostaria de lembrar aqueles que porventura tenham se esquecido, de colocar a garrafinha de água, a jarra de água, um copo com água, para que possa ser fluidificado durante a realização do nosso Evangelho. A espiritualidade estará proporcionando a cada um de nós, através da água fluidificada, o tratamento de que nós necessitamos. Para começar, como de hábito, nós fazemos a nossa prece para nos colocarmos em sintonia, então, com os amigos espirituais. Por isso eu peço que nestes instantes nós elevemos os pensamentos até Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, a Jesus, nosso mestre e companheiro de tantas reencarnações, que nos dirige aqui neste planeta Terra, e aos seus benfeitores espirituais, que de perto nos acompanham em todas as nossas atividades, que estejam conosco nestes momentos, nos inspirando na melhor forma de retermos este aprendizado, a fim de que ele se constitua patrimônio espiritual, do qual nós possamos lançar mão sempre que a oportunidade se fizer necessária. Que a luz do Evangelho de Jesus possa se estender a todos os irmãos encarnados e desencarnados que neste momento sintonizam conosco nesta noite. Senhor Jesus, esteja conosco. Que assim seja. Na semana passada, nós começamos o estudo do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Começamos a parábola do festim de núpcias, que eu vou reler novamente aqui para nós. Na semana passada foi só um trechinho, aqui a gente vai ler ela por inteiro, para que a gente possa se situar melhor no Evangelho. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, matei meus bois e tudo o que tinha engordado, tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, um à casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após lhes terem feito vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isso, irritou-se, e, tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servidores: a festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos.
e depois às encruzilhadas, e chamai às núpcias todos os que encontrardes. Seus servidores foram, então, para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se sentaram à mesa. Entrou o rei em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com a veste nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a veste nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esta passagem, esta parábola, é relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então nós temos, como eu relatei já na semana passada, uma parábola de difícil entendimento. Pelo menos para mim, vendo um rei tão bravo, um rei tão severo, não é isto? Não é isto? Ainda bem que a espiritualidade, não é, vem através de Kardec e nos explica, não é, a melhor forma de nós entendermos essas palavras aparentemente duras e rudes que Mateus relata no seu Evangelho. Não é? Então, não é, o reino dos céus, olha só, aqui, não é, todos nós conhecemos. E este é o convite que Deus vinha fazendo à humanidade terrena para que pudesse escolher caminhos que aproximassem os espíritos que aqui habitavam dos seres mais iluminados, da espiritualidade superior, como nós dizemos habitualmente. E escolheu o povo judeu para isto. Não é? Escolheu com a vinda de Jesus? Não. Lá atrás, não é? Quando do advento de Moisés, algo em torno de 1600 anos antes de Jesus, o povo judeu já era aquele que idolatrava um único Deus. Todos os outros povos idolatravam vários deuses. E o povo judeu era monoteísta e vinha sendo preparado justamente para receber estes ensinamentos. Receberam os 10 mandamentos e as outras leis que foi necessário que Moisés elaborasse, não é, para conduzir o povo judeu que acabava de sair do jugo, não é, dos egípcios. E depois, então, não é, vem Jesus. E este banquete, né, de núpcias, não é, a festa que Deus proporciona à humanidade terrena para receber, não é, Jesus, para receber os ensinamentos que este Espírito Crístico vinha trazendo para a gente. E o povo judeu conviveu com Jesus, recebeu os ensinamentos, mas vejam, né, fariseus e saduceus desprezaram estes ensinamentos. Eles preferiram continuar seguindo os rituais da lei mosaica sem se dar conta da essência dos ensinamentos de Jesus, que vinha nos ensinar a amar o nosso semelhante. Já que os 10 mandamentos, ele tem uma forma impositiva, não é? Não faça isto, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não, isso então é uma forma impositiva e negativa. E vem Jesus com o seu evangelho e nos abre a mente, nos abre as possibilidades de entendimento. E o que foi que nós fizemos com Jesus? Como ele relata na parábola, que, poxa, os convidados acabaram matando, não é, aquelas pessoas que foram entregar-lhes o convite. E foi o que nós fizemos com Jesus naquela época. Não é? Não só com ele, todos os apóstolos, os 500 da Galileia, aqueles que se preocuparam nos primeiros tempos do cristianismo em disseminar a boa nova, invariavelmente, não é, ou foram apedrejados, não é,
ou foram queimados, ou serviram de alimento às feras nos circos. Então vejam, nós, né, acabamos, como diz efetivamente a parábola, né, acabamos matando aqueles que vinham nos estender os convites. E este Deus aqui coloca ainda que para participar deste banquete de núpcias, eu preciso estar vestido com a veste nupcial. E qual é a minha consciência, qual é o meu entendimento a respeito da veste nupcial? Porque vejam, né, hoje, eu, espírita, aqui reencarnado no século XXI, é que estou sendo convidado por Jesus, através do seu evangelho, a participar deste banquete nupcial. Hoje o convidado sou eu. Muito provavelmente eu já estive reencarnado em outros momentos, recebendo a boa nova. E muito provavelmente devo ter desprezado mais de uma vez o convite que me foi feito lá atrás. E agora recebo uma nova oportunidade. Então imaginam de Jesus até aqui, não é? Quantas reencarnações, não é, eu tive a oportunidade de ter, e quantas vezes eu já tive em contato com este evangelho e nunca, não é, me dei conta disto. Agora, na condição de espírita, sou convidado novamente. Mas fica aqui a pergunta para mim. Eu já possuo a veste nupcial para poder participar deste banquete? Para mais uma vez eu não me afastar deste caminho que me leva de encontro a Jesus? E a espiritualidade, né, com bastante carinho, explica para a gente do que isto se trata. Não é? Como coloca aqui a espiritualidade através de Kardec. Não basta ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e necessariamente estar com a roupa nupcial. Quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Então, veja que a veste nupcial, ela se constitui, né, de dois pré-requisitos. Eu preciso ter pureza de coração e tem essa partícula aqui, né, praticar a lei segundo o Espírito. O que é segundo o Espírito? Não é conforme a letra, não é? É conforme a essência da lei. Não é? A própria espiritualidade diz para nós em algum momento, não é, que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, eu preciso olhar as leis morais, as leis divinas, né? Eu preciso me debruçar no conhecimento destas leis, sim? Eu preciso, depois de conhecer, refletir qual é o impacto das leis morais na minha existência. Em que elas interferem no meu dia a dia? Em que elas interferem na minha relação com as outras pessoas? Até que ponto eu consigo vivenciá-las? Em que delas eu tenho facilidade de praticar e em que das leis eu tenho dificuldade de vivenciar? Alguém nessa hora pode estar perguntando, mas de que lei você está falando, né, Cláudio? Né? As leis morais estão relatadas no Livro dos Espíritos. Tem 4 livros, o Livro dos Espíritos. É no livro 3º. Não é? E dentro do livro 3º temos 12 capítulos. Dentro desses 12 capítulos, 10 deles são 10 leis morais. Não são os 10 mandamentos,
não é? Tem alguns pontos que têm relação efetivamente com os 10 mandamentos, mas não é? São as 10 leis morais que nós precisamos nos debruçar para conhecer, para compreender o seu significado e as possibilidades que eu trago para vivenciar estas leis. E também as dificuldades que eu trago para vivenciá-las. Por isso é que ele diz aqui, praticar a lei segundo o Espírito, não segundo a letra. Não é? Segundo a letra, pode ser que eu fique apegado à letra, como faziam os fariseus em relação à lei de Moisés, apegado às práticas exteriores. E é o que dizia, não é? Tintim por tintim ali nas letras, e por conta disso deixavam de aproveitar da melhor forma, não, o aprendizado para viver as próprias leis de Moisés. Que, diga-se de passagem, não é tarefa fácil cumprir os 10 mandamentos. Nem vamos, né, abrir aqui todo o arcabouço da lei mosaica. Só os 10 mandamentos, ainda hoje, é bastante difícil de ser cumprido da minha parte. Não posso dizer de vocês, não é isso? Mas vejam, né, eu já tenho esta compreensão das leis morais, eu tenho esta clareza para mim em relação ao espírito das leis, a aplicação do espírito das leis, e não de ficar apegado à letra, porque isso é uma das condições para eu participar deste banquete nupcial, que é aceitar o convite que Jesus me faz para eu crescer, para eu progredir, para eu evoluir moral e espiritualmente. E participar deste banquete de luz que me proporciona o seu Evangelho. Senão, eu vou ficar apegado às coisas aqui desta vida material. A primeira condição, vejam que é pureza de coração. E aqui, gente, eu parei para pensar um pouquinho. E pureza de coração é um outro desafio enorme, não é, que eu preciso ainda vencer em mim mesmo. Não é? Porque para ter o coração puro, eu preciso fazer uma tarefinha que Kardec me coloca aqui na sequência desta lição. Ora, esta lei se encontra inteiramente nestas palavras. Não é? E olha as palavras: fora da caridade não há salvação. Então, para que eu possa alcançar a pureza de coração, não é? Eu preciso aprender a fazer a caridade. E não é só a caridade, é a caridade desinteressada. Porque, não é, fazer a caridade muitas vezes é fácil. Não é? Principalmente a caridade material. Assim, alguém bate à porta de casa, não é, pedindo um prato de comida ou pedindo um mantimento. Se é um prato de comida, eu vou, não é, pego as coisas da geladeira, põe no prato, esquento, levo. Não é? Se é um mantimento, não é, a gente vai lá no armário, pega o mantimento e entrega. Às vezes não tem a comida, né? Então dá para fazer um lanche, a pessoa aceita um lanche, então vai lá, prepara o lanchinho, entrega para a pessoa, pronto. Não é? Mas eu preciso aprender, dentro do meu processo de reflexão, porque é a reflexão que me leva à compreensão do que me motiva aqui nesta existência. Se eu estiver no piloto automático, eu não vou refletir. Então eu preciso me perguntar: o que me move nesta ação? Qual é o meu interesse? Qual é a minha intenção? Para que eu possa descobrir se eu estou realizando aquela tarefa sem nenhum interesse, sem segundas intenções. Aí eu posso dizer:
olha, é a caridade efetivamente desinteressada. É simplesmente pela vontade de ajudar o meu irmão que passa por uma necessidade. Não é? Porque se por um acaso, não é, eu vou fazer esta caridade, achando que Deus está levando em conta esta atitude na minha contabilidade espiritual e vai contar como ponto positivo, eu já estou esperando o pagamento, eu já estou esperando algo em troca. Eu já estou querendo barganhar com Deus. Olha, eu estou fazendo isso aqui, mas olha, ponto positivo para mim aí na minha contabilidade espiritual. Aí tem um interesse, aí tem uma segunda intenção. Então aí não tem valor. A caridade, para ter valor, ela precisa ser desinteressada. Daí a importância de eu me fazer essas duas perguntinhas. Qual é o meu interesse? Qual é a minha intenção ao realizar a caridade? Não é? Quando eu vou ajudar alguém, porque a caridade não é só material, aqui nós falamos esta possibilidade, né, de caridade, né, material. Ficar sabendo que alguém passa por dificuldade, ir lá ver qual é a dificuldade que tem, não é? Quem sabe abastecer a despensa da pessoa. Assim, às vezes é pagar alguma conta, cortar a conta de água, a conta de luz, né? Então vai lá e paga, supre aquela necessidade imediata da pessoa. São várias as formas de fazer a caridade material. Mas muito além da caridade material, tem também a caridade moral. E a caridade moral não custa absolutamente nada para a gente fazer. Né? Quer ver só? Às vezes a gente tem no nosso convívio familiar, ou às vezes mesmo no ambiente de trabalho profissional ou voluntário, algumas pessoas que parece que enxergam a vida de uma forma diferente da gente. Então isso já aconteceu, não é, comigo dentro do núcleo familiar, algumas vezes, de manhã estar sentado à mesa tomando café e chega um outro membro da família, não é, e a gente, não é, o que nós fazemos quando cada um levanta e se aproxima da mesa, não é, para compartilhar do café conosco, né? Bom dia, como é que vai, né? Como dormiu bem, né? E às vezes, né, nós notamos que a outra pessoa ou não dormiu direitinho, né, ou teve um pesadelo durante a noite, né, mas a pessoa levanta com um mau humor, né, como se tivesse já durante a noite brigado com o mundo. E nos responde de forma grosseira, de forma rude. E aí então, como é que eu reajo diante de uma situação dessas? Não é? Eu olho para a pessoa, não é? E ali naqueles breves instantes, naqueles segundos que se seguem, não é, a resposta rude, quando a gente dá aquele bom dia caloroso, será que qual é a escolha que eu faço? Não é? Porque eu tenho que fazer escolhas a todo instante da minha existência. Então qual é a escolha que eu faço? Eu posso, não é, na base do bateu, levou, não é, responder à altura, como a gente diz, não é, de forma rude e grosseira também, não é? Assim eu me nivelo a esta pessoa no seu estado espiritual, não é isto? Assim, ou eu paro, não é, tentando perceber, olhar um pouquinho melhor para aquela pessoa, não é? Que será que qual foi a dificuldade que será que ela vivenciou durante a noite? Será que ela teve algum problema? Será que ela não teve bem efetivamente? Sim? Será que ela já acordou com alguma preocupação? Não é? E esta preocupação não deixou nem que ela percebesse aquele bom dia, não é, efusivo das outras pessoas à volta da mesa. E aí, não é, num gesto
despretensioso, eu fico em silêncio e vibro para que ela possa ser ajudada pela espiritualidade. Veja que são duas situações distintas. Não é? Uma, não é? Eu vou para o confronto. Não levo desaforo para casa, vou, bateu, levou, então eu vou responder à altura. E a outra, eu vou procurar, no meu silêncio, contemporizar as coisas para que o clima, para que o ambiente dentro de casa não fique mais pesado. Então eu vou contemporizar. E se for preciso, eu vou até tentar conciliar se mais alguém se sentiu constrangido por aquilo lá e de repente a coisa começa a engrossar dentro de casa. Veja que é uma escolha que eu estou fazendo. Assim, naquele instante. Um caminho ou outro caminho. Qual é o caminho da veste nupcial, da pureza de coração? É o silêncio nesse instante. Então, eu preciso saber que escolhas fazer e como é que eu emprego todo o aprendizado que eu tenho a respeito da doutrina espírita. Num outro momento, vamos pensar numa outra situação, estou no ambiente de trabalho, e aí o meu chefe chega e me dá uma dura na frente de todo mundo. Porque o trabalho que eu fiz não é de qualidade, porque eu não levei em consideração esta alternativa, porque eu não verifiquei mais aquilo, e come o meu fígado na frente de todo mundo. De novo, eu tenho escolhas para fazer. E eu posso, na hora, escolhendo um caminho mais fácil, retrucar. E dizer para ele, poxa, mas você não me passou as orientações que precisava para fazer do jeito que você está querendo, como é que eu podia te entregar tudo isso? E posso dizer para vocês, com sinceridade, que eu já fui esta pessoa rude e grosseira que dei esta resposta para o meu chefe. Infelizmente. Infelizmente, gente. Porque eu precisaria, com o conhecimento que eu já tinha naquela época, isso fazem muitos anos, mas eu já tinha conhecimento da doutrina espírita, já tinha conhecimento do Evangelho, eu precisaria ter parado justamente para refletir a que o Evangelho me convidava a exercitar naquele instante. Se eu quero ter esta pureza de coração, eu preciso refletir antes de responder, antes de fazer as coisas. Eu não posso simplesmente viver no piloto automático, reagindo. Eu tenho que ser proativo. Para ser proativo, eu tenho que refletir, eu tenho que pensar antes. Naquela situação, naquela circunstância, que tal eu exercitar a minha paciência, a minha calma, a minha compreensão? Porque eu já tinha conhecimento destes recursos da doutrina espírita, que aquele não era o momento de fazer nenhum tipo de colocação, que talvez ele tivesse sendo pressionado pelos superiores dele por conta do resultado daquele trabalho, e ali ele tinha arrumado simplesmente uma forma de descarregar em cima de mim, mas quem estava com o problema era ele, não eu. Eu tinha consciência de que tinha feito o melhor possível ao meu alcance. Então, qual devia ter sido a minha atitude? Ter aguardado, e depois que baixasse a poeira, eu precisaria ter ido até a sala dele, pedido para conversar particularmente com ele, não na frente dos nossos companheiros de trabalho, e ter então visto quais eram as expectativas que ele tinha, qual era o caminho que ele gostaria que fosse trilhado para realizar aquele trabalho, e qual o resultado que ele esperava para que eu pudesse, então, atender a estas expectativas. Mas ali, entre ele e eu somente. Isto é caridade. Ficar em silêncio quando o outro está espumando de raiva, isto é caridade. Caridade moral, não é caridade material. Vejam quais são as possibilidades que tem.
Uma outra circunstância, né, alguém vem, né, e fala alguma coisa de um filho que eu não concordo. Assim. E é assim, né? Você pode falar alguma coisa de mim que eu seguro, mas se fala do meu filho, se fala da minha filha, né, se fala dos meus filhos, assim, para começar, eles não são meus, eles são filhos de Deus. Eu sou simplesmente o tutor. Eu exerço o papel de pai nesta reencarnação. Eles são filhos de Deus, não é isso? Mas se fala dos meus filhos, não é isso? Aí eu viro uma fera. Por que isto? Não comporta mais uma atitude dessa. Não comporta ficar magoado com a outra pessoa, guardar no meu coração ressentimento porque a outra pessoa falou alguma coisa. Escute, primeiro de tudo, é verdade? Não é? Num dos livros do Chico, que eu não me recordo o nome agora, ele coloca pra gente que quando alguém vem falar alguma coisa para nós, de quem quer que seja, eu preciso passar pelos 3 crivos. Não é? O crivo da verdade, da bondade e da utilidade. É verdade aquilo que vai ser dito? Porque se não for verdade, eu desconsidero. Aquilo que vai ser dito é bom para quem está falando, é bom para quem está ouvindo e é bom de quem nós estamos falando. Se não for verdadeiro e bom, desconsidera. Vai ter utilidade? Aquilo que você vai me falar vai ajudar a mim, vai ajudar você, vai ajudar o outro? Não. Então, esquece. Vamos mudar de assunto. Então, veja, não é quando alguém não é, fala de algum ente querido nosso, ou mesmo se alguém vier falar alguma coisa de outra pessoa, e isto é maledicência, não é isto? Qual deve ser a minha postura dentro deste convite à caridade que o Evangelho me faz aqui agora? Não é verdadeiro, não é bom e não é útil? Desconsidera. Nesse instante, eu estou vivenciando a caridade. Estou praticando. Agora, se eu for dar atenção àquilo que o outro está falando sobre um terceiro, isto é maledicência. Principalmente porque verdadeiro, bom e útil muito provavelmente não vai ser. E tem que atender as 3 condições, hein, gente? Não é atender uma ou atender 2. Não, tem que atender as 3 condições. Então, olha, as escolhas que eu faço diante dessas situações não é que me levam, não é? Ou para situações de conflito ou para situações de paz e de serenidade, onde eu vou aprender a viver o Evangelho. E ao vivenciar o Evangelho no trabalho na caridade desinteressada, eu estou então construindo a minha veste nupcial, que vai me permitir participar do banquete nupcial, que é o convite que Deus me faz, né, para alcançar os planos mais elevados da vida, a ter o convívio, né, com a espiritualidade superior, que me ampara, que me sustenta, que me assiste, que me inspira, que me intui, não só a mim, a todos nós da humanidade em todo o universo, não é nem só no planeta Terra, é toda a humanidade no universo. Isto acontece com todos nós. Então vejam que nós, para ter a veste nupcial, dependemos de 2 condições: pureza de coração, e praticar a lei segundo o seu espírito, não segundo a letra. E isto pode ser construído a partir deste ensinamento de Jesus. Fora da caridade não há salvação. E vejam que é nas situações do dia a dia que eu sou convidado a fazer as escolhas. A escolha do caminho atravessado, do caminho torto, ou a escolha que me leva a encontrar Jesus. Diz aqui o amigo espiritual através de Kardec
Entre todos os que ouvem, porém, a palavra divina, quão poucos aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se fazem dignos de entrar no reino dos céus. Entrar no reino dos céus só depende de nós. O convite está feito a todos nós, espíritos reencarnados aqui no planeta Terra, independente da religião que nós professemos. Não é só para nós os espíritas, né? Todos, sem exceção, são convidados. Os profetas vieram nas diversas religiões justamente para nos trazer a possibilidade de nós adentrarmos ao caminho da religiosidade. Não necessariamente da religião, mas da religiosidade. Onde todos nós, independente da religião que tenhamos, acreditamos em Deus. E vivemos esta existência com o objetivo, com o trabalho, com o esforço de nos aproximarmos sempre um pouquinho mais de Deus. Lembrem-se que temos ajuda permanente do mundo espiritual para sermos bem-sucedidos nesta empreitada. Temos um anjo da guarda, temos espíritos amigos, temos espíritos familiares. Não é? Olha quanta gente torcendo por nós, vibrando por nós e ali empurrando a gente para que a gente possa, não é, ser bem-sucedido nesta reencarnação. Que possamos nos alegrar por termos a oportunidade hoje de termos a compreensão do Evangelho como estamos tendo a partir de Eurípides Barçanufo, né, que veio desvendar os mistérios de como nós vivenciarmos este Evangelho, o que nos faz muito mais, não é, otimistas, muito mais alegres. Pensemos nisso, queridos amigos e amigas, nesta noite. Vamos então, mais uma vez, fechar os nossos olhos e nos elevarmos em pensamento a Deus e a Jesus, sentindo o nosso coração transbordando de alegria, sentindo a presença dos amigos espirituais em nosso ambiente doméstico, percebendo nos lares de cada um de nós a presença de Jesus, estendendo seus braços e acolhendo a cada um de nós carinhosamente. Que possamos nesses instantes estarmos abertos e receptivos à ação da espiritualidade, que junto dos passistas da nossa casa, do Irmã Francisca, se unem nestes instantes para ofertar a todos nós o passe à distância, a fim de nos fortalecer, de renovar as nossas energias, de realizar a profilaxia em nossos lares, dissipando as vibrações mais pesadas, densas, recolhendo aqueles irmãozinhos que porventura lá se encontram sintonizados com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos e que também necessitam de acolhimento por parte da espiritualidade, bem como do seu esclarecimento, que possam ser levados aos ambientes das casas espíritas, dos templos religiosos, a fim de receberem este tratamento. E fortalecidos e amparados então que estamos, que possamos
fazer uma doação nestes instantes, como nos pede Jesus no exercício da caridade desinteressada, que possamos doar dos nossos corações o sentimento fraterno que podemos dispor nesses instantes, depositando-os nas mãos de Jesus, a fim de que o Mestre querido possa multiplicar estas energias, estas vibrações, e na condição de bálsamo possa levar a todos os irmãos da humanidade terrena que passam por necessidades do corpo ou do espírito, que se encontram em lágrimas, em sofrimento, a fim de que tenham fortalecidos na sua intimidade a esperança, a coragem, a vontade e a fé. Que assim fortalecidos possam então se sentirem motivados a vencerem os próprios desafios da existência e com certeza vencê-los com o amparo de todos. Que este bálsamo, Senhor, possa também se transformar em pétalas floridas, perfumadas, a serem levados aos quatro cantos do nosso planeta terreno, a todos estes irmãos que vivenciam os momentos de dificuldades que a situação do nosso planeta vive hoje, de restrições, de limitações, onde tantos irmãos têm retornado ao plano espiritual, e que a todos que vivenciam esta situação de exceção, Senhor, possam receber estas pétalas floridas e sentirem na intimidade da sua existência, do seu coração, as energias de Jesus, a luz do Mestre querido, adentrando ao coração de cada um, iluminando e aquecendo. E vos agradecer, Senhor, pelas bênçãos do aprendizado desta noite, do Teu Evangelho, das renovadas oportunidades que nos são colocadas à disposição, a fim de que possamos provar a nós mesmos que já estamos aprendendo aos poucos a vivenciá-lo em nossas atitudes, Senhor. Agradecer-vos pela família, pelos amigos, por tudo que temos recebido de Ti, Senhor, e que possamos, em retribuição a tudo isto, manifestar do fundo do nosso coração a nossa gratidão, que ela possa chegar até vós, Senhor, na forma de vibrações humildes e amorosas. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Agradeço, gente, a presença de todos vocês nesta noite e desejo que tenham um excelente final de semana na companhia de Jesus. Que o Mestre querido possa abençoar e iluminar a todos mais uma vez. Muito obrigado, gente.